Se você gosta de psicanálise e religião, esse canal é para você. Eu estou numa série de vídeos conversando sobre discursos de religiosos ou ateus que tentem falar sobre a religião dentro de uma perspectiva de saúde emocional e fazer uma análise disso. Para quem não me conhece, meu nome é Herbert Nogueira, eu sou psicanalista clínico, mas eu tenho uma formação em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, uma área que eu adoro, acho incrível, extraordinário. Eu acho que a teologia tem muito a acrescentar como um discurso a respeito do ser humano, dos seus símbolos, das suas perspectivas, né? E também fiz uma formação em psicanálise na NAPSI, em Boston, nos Estados Unidos, e também uma diversidade de cursos, né? Atendo no meu consultório no Leblon, então eu sou, digamos assim, um psicanalista profissional que trabalha com pacientes na clínica. E por isso eu quero fazer algumas análises, e o meu objetivo aqui não é outro senão pensar junto. Você pode concordar, você pode discordar, deixe suas opiniões aqui. O objetivo é a gente pensar juntos sobre esses discursos, sobre essas ideias que circulam na internet, tá bom? Então vamos lá. Olha, eu vi o vídeo, esse vídeo aqui no YouTube, o nome dela é Aline Câmara, se eu não me engano, posso estar errado isso, Aline Câmara. E eu gostaria de reagir a esse vídeo com vocês, porque eu acho uma fala bastante crítica, ácida à religião, acho interessante muita coisa que ela fala, mas eu escolhi aqui o ponto, né, em que ela fala sobre questões de natureza emocional relacionadas à culpa, de como que a religião se relaciona com isso. Vamos lá. Eles devem combater, né? Nós somos os inimigos. E essa visão religiosa, ela ajuda a cimentar tudo isso. Eles vão pegar textos bíblicos e vão dizer o porquê que eles devem tratar a gente como o inimigo deles. Agora, eu queria entender um pouco melhor um aspecto do que você disse. Culpa, vigilância, cobrança afeta a saúde mental neste ambiente religioso? Demais, o tempo inteiro. A gente é movido a isso dentro da igreja, né? Não existe você frequentar a igreja, principalmente as mais fundamentalistas, sem você carregar essa culpa, esse medo. Você é ensinado desde sempre que você já nasceu pecador e que você precisa pedir perdão para você ser salvo. Só isso daí você já carrega uma culpa tremenda. E o que você precisa? Você precisa seguir um conjunto de regras. Isso eu entendi. O que eu não entendi direito é assim, por que essa culpa se transforma, ou como essa culpa se transforma num problema de saúde mental? Porque a saúde mental é um transtorno. Sim. Não é? Nem sempre a culpa provoca um transtorno. Eu me sinto culpado por um monte de bobagem que eu já fiz na vida, mas isso não me gerou nenhum transtorno mental, acho eu. Uhum. Qual o mecanismo pelo qual a culpa se transforma num transtorno mental? Nessa síndrome do trauma religioso? Porque existe a culpa natural, o medo é natural, a culpa é natural, a vergonha é natural, são sentimentos naturais. A gente faz bobagem, fica envergonhado. Obviamente. A questão toda é que a culpa tóxica. Essa culpa religiosa é uma culpa tóxica. É uma culpa que ela é imposta em você. Não é porque você de fato fez alguma coisa errada. A culpa natural, o que ela faz na gente? Você cometeu um erro com alguém, e aí você vai se sentir culpado, putz, não devia ter feito isso. Aí você vai se arrepender, né? É um bom valor. É um bom valor. Agora, quando você sente uma culpa por quem você é, por exemplo, você é homossexual. E aí você é ensinado que isso é errado, você é um erro. E aí imagina alguém que vive carregando essa culpa. O que causa na mente dela? Bom, pessoal, eu tenho algumas colocações aqui a serem feitas. Primeiro, sobre a natureza da culpa, né? Eu acho que um dos grandes autores que falou muito sobre a culpa foi o Freud, e depois eu vou trazer a Melanie Klein para a conversa. Mas, basicamente, ela parece partir de uma perspectiva muito social para pensar a culpa, né? Eu digo isso porque quando a gente pensa na religião, a religião não é uma coisa, digamos assim, a forma, né, como a religião se organiza inata do ser humano. A religião, sim, é um conjunto de regras, de valores. A religião, como diz o Mircea Eliade, né, é uma relação com seres superiores e anteriores. O Otto Maduro tem uma perspectiva muito interessante também de religião. Então, a religião é essa roupa, eu acho que é uma linguagem mais simples, é a roupa que a gente vai colocando nas pessoas durante a vida. O ser humano é um ser que tem espiritualidade, aquilo que conecta ele a dimensões maiores da vida, né? Mas a espiritualidade não é a mesma coisa que a religião. Bom, quando ela diz que a religião ela provoca essa culpa tóxica, eu quero frisar essa expressão aqui, eu preciso dizer duas coisas. Primeiro, que a religião ela pode aumentar a nossa culpa, verdade, check. A religião produz uma culpa tóxica, eu diria também. Também porque não só a religião, e também porque não só a religião produz e aumenta a culpa do ser humano. E aí eu vou para Freud. Por que a gente tem culpa? Quando Freud fala de culpa, ele fala da cultura, né? A cultura é que nos impõe certas restrições diante dos nossos impulsos, diante do nosso id, de modo que a gente não pode satisfazer tudo que a gente quer. E o fato da gente ter que limitar esse nosso desejo
faz com que a gente fique com um resto de neurose, um resto de culpa, um resto de algumas coisas que causam angústia, ansiedade e tristeza. Obviamente, a religião, dependendo de qual religião a gente está falando, né? Mas pelo que eu entendi ali, a religião cristã, ela amplia a culpa. E eu vou dizer, bom, talvez uma parte da religião cristã amplie a culpa, mas existem expressões da religião cristã que diminuem ou tentam trabalhar essa culpa de outras formas, né? E então eu não posso falar da totalidade da religião, porque a religião é uma coisa muito ampla e com muitas perspectivas. Então eu não posso colocar tudo no mesmo na mesma sacola e falar como se fosse um grande monolítico de coisas, até porque isso não foi, nunca será e nunca é, né? Então a gente não pode falar de a religião. A gente pode falar de certas expressões da religião, talvez mais conservadoras, talvez, né? E por aí vai. Bom, eu acho que a segunda coisa é pensar que, como o apresentador ele fala, né, que ele convive com a culpa e ele diz que ele é ateu, né? Então, de onde que vem essa culpa se ela não é religiosa? E aí eu preciso voltar para Melanie Klein porque ela faz uma antecipação de certos aspectos do complexo edípico, né, do Freud, que vai ter uma resolução aos 6 anos de idade. A Melanie Klein traz isso para antes, dizendo que a criança, dentro do seu mundo de fantasia, já constrói uma relação de culpa persecutória dentro dela quando ela está com os objetos amorosos. O que isso significa, né? Na prática, para Melanie Klein, a fantasia da criança ela produz muita coisa, né? Inclusive a percepção da realidade ela é parcialmente realidade, parcialmente fantasia, uma mistura das duas coisas, né? E o interessante é que ela diz assim: o seio da mãe que alimenta a criança vai lá, morde o seio da mãe. Aí a criança tem uma relação culpada do que ela fez, né? Então ela mordeu o seio que alimenta ela, então ela sente culpa e ela pode criar dois caminhos. Um caminho é de ficar perseguida internamente com aqueles ataques que ela fez a esse objeto amoroso, no caso o seio da mãe, ou ela pode criar meios de reparação, né? Se ela tiver uma mãe suficientemente boa, que não a abandone diante desses ataques, que possa cuidar dela, ela encontra um caminho em que ela repara e diminui esses ataques muito ferozes, né, que ela faz à mãe. E essa é basicamente a ideia central do que a gente carrega para a vida, né? Das coisas que são objetos bons, né? Por isso que um dos grandes conceitos da psicanálise kleiniana é a inveja, que é a capacidade que a gente tem de destruir os objetos bons dentro da gente e fora. Uma inveja muito regredida faz com que a pessoa vá lá e ataque, pegue o que é do outro. E uma inveja um pouco mais sofisticada é quando a gente ataca os nossos objetos bons, e aí vem aquele sentimento de vazio, de tristeza, de que eu faço tudo, mas me sinto sem nada, né? Isso é inveja, operando como um mecanismo destrutivo dentro do ser humano. Então, o que eu posso dizer sobre culpa e religião? De fato, a religião, ela pode criar, né, artifícios externos para reforçar a culpa que já é interna. Mas não necessariamente todo mundo que frequenta uma religião vai viver culpado. Isso não é verdadeiro, porque eu estou reforçando a culpa, ela pode ter e ela tem uma natureza da nossa capacidade interna de lidar com os ataques que fazemos aos objetos amorosos, né? E aí sim, né? Se a pessoa tiver uma condição emocional interna muito fragilizada, ela vai começar a considerar que o pecado dela ofende a Deus, isso deixa ela profundamente triste, né? Profundamente magoada, uma personalidade de uma pessoa divina assim muito frágil, que os seus ataques ofendem profundamente, isso causa nela um sentimento assim de angústia, tristeza, ansiedades persecutórias, medo da retaliação, né? Isso a religião, com certeza, como artifício externo, pode aumentar, ampliar essas angústias internas. Por outro lado, tem pessoas que participam da religião A, B ou C e não tem essa relação de culpa. Então, a gente poderia pensar num perverso, né, que talvez vai ter menos condições de ficar culpado. Então, não é a religião que, é, digamos assim, que produz essa culpa tóxica. Eu faria uma antecipação
dizendo que essa culpa tóxica pode ser virtualizada, ampliada em qualquer mecanismo de sociabilidade ou mecanismo de sociedade. Um partido político pode fazer isso, uma escola, um grupo de amigos da escola pode ampliar isso ou não. A família, né? Famílias muito rígidas podem ampliar isso ou não. Então, existem vários grupos societários que carreguem o ideal do que é ser humano, né? Que carreguem essa metafísica do que é ser humano. Isso pode acontecer em qualquer grupo, qualquer relação, qualquer instância da realidade. Você veja só, né? Que alguns países ateus, por exemplo, que por conta de uma condição superegóica do valor é, da dignidade, né? Diante de um erro, diante de um fracasso, eles praticam um auto, né? Você entendeu o que eu estou falando? Porque eles se sentem profundamente culpados e que não tem nada a ver com uma religião. Então, o que eu quero demonstrar aqui é que a religião, por mais que ela seja uma das grandes forças da sociedade humana, uma das grandes maneiras que o ser humano encontrou de criar símbolos, de criar sentido para a vida, de criar narrativas, ela pode ser boa ou ruim, como tudo nessa vida, né? Como tudo nessa vida carrega ambivalência, como tudo nessa vida carrega essa, esses aspectos, né? Amorosos e destrutivos ao mesmo tempo. Eu acho que o que é importante não é talvez você tentar entender que a religião ela faz isso. Eu diria, bom, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é que talvez ela mesma se identifique com aspectos da religião que produzam um tipo de percepção de Deus e da realidade de si mesmo que a prejudiquem, né? Tem muitas pessoas que buscam na religião os reforços dos seus aspectos autopunitivos e falam, bom, foi a religião, mas é um jogo, né? Porque eu posso encontrar na realidade coisas que sejam contra mim. Então, a culpa, primeiro, ela é uma culpa edípica, então tem muita gente que carrega essa culpa edípica, né? Tipicamente freudiana, mas existe essa culpa complexa, profunda da Melanie Klein, e que ela aparece antes da religião, e a religião aparece como uma coisa a posteriori, até porque a religião é um outro tipo de mecanismo muito sofisticado, mas que entra na vida do indivíduo depois, né? Depois de um longo processo em que boa parte do aparelho psíquico de uma pessoa já está formada. Minhas contribuições, considerações, então eu diria que é isso. Eu espero que seja útil de alguma forma essa conversa aqui. Se você, enfim, tem dúvidas, questões que você gostaria de ouvir mais, manda aqui no comentário. Deixe o seu like, isso ajuda muito o canal. Por favor, compartilhe com outras pessoas para que ninguém saia culpado, ok? Viva uma vida mais feliz, mais livre, mais leve da culpa, das ansiedades e também faça análise. Isso ajuda muito a que a gente maneje melhor as nossas ansiedades persecutórias, a nossa culpa, porque é importante entender que elas todas são nossas. Todas são nossas. Até o próximo vídeo.